Será que o karatê é efetivo no MMA? Será que ele funciona numa briga de rua? Vamos analisar essas perguntas ao longo desse vídeo. Meu nome é Robson e eu sou faixa marrom de Karatê Shotokan e faço há 8 anos. Dentro desse meio tempo já vi algumas coisas, obviamente. E claro, com a ascensão da internet e das redes sociais, a gente começa a ver muita coisa que antes a gente não conseguia e tem acesso a coisas que antes não tinha. O Karatê é uma arte marcial e também é um esporte. E dentro das regras do esporte, vale o semi-contato. Isso, claro, dependendo da organização. O semi-contato é a luta onde não pode haver o contato extremo, não pode haver torção, nocautes. E se houver um toque em excesso, você pode ser punido e ser até desclassificado. Como já houve também na Olimpíada, o cara foi nocauteado e ele ganhou, mas existem organizações que permitem o contato. E até a luta sem proteção, sem luvas, sem protetor bucal, sem caneleira. E nas academias, a gente treina o Shiai Kumite, que é o tipo de luta desportiva, com regras de semi-contato. E também tem o Jiu Kumite, que é a luta mais de contato, que acontece dentro das academias de faixas mais graduadas, por exemplo, de verde acima. Esse tipo de luta é permitida um golpe mais forte, uma queda, obviamente para testar de fato se o seu karatê é eficiente ou não. Mas no MMA a gente vê pouco do Karatê Shotokan. O representante oficial é o Lyoto Machida, onde a gente viu claramente que o seu karatê funciona. Só que Lyoto não é uma regra, é uma exceção. A gente deve avaliar que não existe uma arte marcial melhor que outra ou mais efetiva. Existe sim na pessoa que treina bastante. Já vi pessoas que falam que não assistem uma outra arte marcial, não assistem um evento de uma outra luta, porque acha que a sua é a correta e a sua funciona. Num pensamento meu, para mim essa pessoa é alienada, tá? Nosso mundo bastante globalizado, a gente deve ter esse acesso com outras culturas, com outros tipos de luta. Bem assim foi com Masatoshi Nakayama, o fundador da JKA, onde em um dos seus livros autobiográficos, ele disse que no início dos seus estudos, onde ele foi para a China estudar, inclusive analisou movimentos de luta de Kung Fu e incrementou ao Karatê. Por exemplo, chutes rodados, tipo Mawashi Geri, Ura Mawashi, que não tinha no Karatê. Eram mais chutes baixos, não haviam chutes altos. E claro que também há o Savate, um tipo de luta francesa que influenciou também, obviamente, o Karatê em si, a movimentação. Porque antes as lutas eram muito lineares, bem duras, né? Um parado na frente do outro. E com o passar do tempo, houve uma movimentação, né? Uma mobilidade mais circular. Mas a pergunta que não quer calar, funciona na rua? Claro que funciona. Obviamente, depende do seu tipo de treino. Quando o professor não pode dar aula, ou vai chegar um pouco mais tarde, te pede para que você assuma a turma. Você consegue perceber e fazer comparações. É normal. Tem estilos de alunos diferentes, que tem times diferentes de aprendizado. Já tem uns que com uma ou duas falas com ele aprende um movimento, um Gedanbarai, uma preparação, um chute mais correto. Já outros passam meses e até anos e não consegue fazer um chute, uma defesa, uma forma correta da linha de embuzen do seu kata. E de escola para escola você consegue notar a diferença. Por exemplo, uma WKF, você vê que os treinamentos das crianças é muito dinâmico, né? Você consegue ver faixas brancas, amarelas, dando Ura Mawashi que um faixa verde, por exemplo, dependendo do tipo de organização, não consegue dar. Claro que tem professores que têm suas limitações, tanto de conhecimento como físicas. Não consegue fazer um tipo de movimento, por exemplo, um Shirogeri, um Ura Mawashi. É normal. Só que o praticante, o aluno, deve pensar fora da caixa. Não achar que apenas o seu estilo é o correto, é o bom. O aluno também deve prestar atenção que o Karatê vai além da academia. Além daquelas uma hora e meia, de segunda, quarta e sexta. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar à frente da aula, eu sempre deixo claro para os alunos que se tiver um tempo, depois da aula, em casa, tem uma garagem, um quintal, pratique o seu kata, o seu kihon. Veja alguns vídeos na internet para poder praticar. Filme a si mesmo, fazendo o kata, o movimento, para corrigir imperfeições. Então, o seu karatê depende exclusivamente de você. Porque o professor passa na aula movimentos para que você aprimore. Por isso que o treinamento é repetição constante. Já tem pessoas que, infelizmente, passam anos treinando de forma errada. Isso é possível. Tem pessoas que chegam na faixa preta, nem parecem uma faixa preta. E não é porque essa pessoa é uma faixa preta que ela é uma especialista no karatê. Não é um especialista na sua arte marcial. Pelo tempo de prática, você consegue analisar, consegue fazer comparações entre faixas pretas. Por exemplo, você consegue ver um faixa verde que tem técnica, mobilidade maior que um faixa preta. E as regras de graduação vai de academia para academia, de professor para professor. Mas o ser faixa preta é um estudo contínuo da sua arte marcial. Fazer comparações de melhoramento pessoal, aprimorar o que a gente já sabe. Então, dependendo do praticante, o karatê é mais que efetivo, claro, quando ele treina, faz aplicação, treina sozinho em casa, e vai que eu acabe
arranjando uma briga com uma pessoa que já pratica uma arte marcial, como a minha luta vai fazer com que eu me desvencilhe desse adversário. Para finalizar, a gente consegue ver, claro, que há diferenças, por exemplo, do Muay Thai para o Karatê, onde a regra do Muay Thai é de contato, de fato, onde é permitido nocaute, já no Karatê Shotokan, nas regras do semi-contato, não é permitido isso tudo. Infelizmente, alguns praticantes acabam se limitando apenas ao Shiai Kumite. Então, acho que esse vídeo ficou bem claro, né? Que um karatê bem treinado ele é bastante efetivo. Toda arte marcial tem sua limitação e cabe ao praticante identificar essa limitação, treinar e aprimorar aquilo que ele já sabe. Os!